versículo 7 de Isaías 55, a gente podia já definir o que é arrependimento, né? Arrependimento é deixar o caminho, o nosso caminho mau, o caminho perverso, e voltar-se para Deus, converter-se para Deus, né? É deixar os nossos pensamentos que nos levam para longe de Deus e converter a Deus, mudar o nosso pensamento. Então, uma palavra simples, o que é arrependimento? É dar um giro de 180 graus, é voltar-se para Deus, voltar-se para Deus. Porque Deus é misericordioso, ele é rico em perdoar. Então, basicamente, a gente começaria com essa introdução, né? Falando aí, no verso 7 de Isaías 55, definição de arrependimento. Os alvos da nossa lição de hoje vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre a doutrina do pecado, né? Já disse em aulas passadas que a doutrina que estuda o pecado é a hamartiologia, né, do grego, hamartia, que é erro, pecado. Então, a hamartiologia estuda o pecado. Então, ajuda-nos a compreender um pouco mais dessa doutrina nessa lição de hoje. Essa lição de hoje também vai nos ajudar a entender mesmo o que é arrependimento, né? Aos olhos de Deus, o que é de fato um genuíno arrependimento. E nós vamos estar aqui com essa lição conscientes, né, de que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus e pedir perdão, porque é isso que ele pede de nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Como eu já disse, fé e arrependimento são dois aspectos da nossa jornada cristã que estão intimamente ligadas, né, com a nossa salvação. Elas, poderíamos dizer, elas são a autenticidade, a singularidade do nosso cristianismo. A fé nós podemos chamar que é o selo da nossa salvação. Quando Paulo, lá em Efésios capítulo 1, ele escreve que o Espírito Santo, ele nos sela, ele é o penhor da nossa salvação, ele é a garantia da nossa salvação, esse selo que ele coloca em nós é a fé. Então, o selo que o Espírito Santo coloca nos que são eleitos por Deus, né, é a fé. Esse é o selo que o Espírito Santo coloca em nós, a fé. E o arrependimento, no nosso dia a dia, é a prática do nosso cristianismo. Então, o nosso cristianismo prático, ele se dá através do arrependimento. E aí, conceituando, no item 1 da lição, conceituando melhor o que é arrependimento, né? O que é arrependimento? O autor coloca aqui uma pergunta, aliás, ele coloca duas perguntas, ele diz assim: será que pedir perdão após cometer o mesmo pecado repetidas vezes revela arrependimento sincero? O que define o arrependimento verdadeiro? Ele coloca essa pergunta para nós, né? Cometer o mesmo pecado repetidas vezes e pedir perdão, será que é um arrependimento sincero? O que define, então, o arrependimento verdadeiro? Nós olharmos a origem da palavra no português, né, arrependimento, ela deriva da palavra latina repoenitere, que por sua vez deriva da palavra metanoia grega, né? A metanoia, esperar os motoqueiros passar aqui. A metanoia significa mudança de mente. Mudança de mente. Então, arrependimento, nas três palavrinhas, é simples, mudança de mente. Então, a metanoia do grego, mudança de mente, que deu origem aí ao latim repoenitere, que significa uma contrição por uma má ação cometida, só que intensificada, né? O prefixo re do arrependimento, né? Re, ele intensifica a contrição por uma coisa má que a gente tenha cometido. Então, arrependimento, ele é o ato de afastar-se do pecado, de afastar-se da desobediência, da rebeldia, voltando-se para Deus. Vou pedir para a Tatiane ler para nós, Tatiane, Lucas 5:32. Não vem chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Então, Jesus Cristo, dando uma lição para os fariseus, né, ele mostra para os fariseus que ele não veio chamar os justos. Os fariseus se achavam justos, né? Então, eu não vim para chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. É isso que Jesus veio fazer.
Portanto, o arrependimento é o ato de afastar-se do pecado, da desobediência, é isso que Jesus Cristo veio fazer. Essa concepção mais geral de arrependimento significa que é necessário uma mudança de mentalidade. Eu preciso mudar os meus valores, os meus objetivos, os meus comportamentos. Tá? Então, o arrependimento está atrelado a isso. E nós vamos ver que, no terceiro item da lição, que o arrependimento ele é provocado na nossa vida por Deus. Então, é Deus quem muda os nossos valores, é Deus quem muda os nossos objetivos, é Deus quem faz-nos mudar os nossos comportamentos. Significa viver uma nova vida, em novidade de vida. Pedi para o Aldo, lê para nós, Salmo 51, 17. Lá Davi, na confissão do seu pecado, que ele havia cometido, o adultério com Batseba, né? Davi mostra que o arrependimento ele envolve um ato de contrição divina, ou seja, Deus é que provoca em nós a contrição pelo pecado, uma mudança de atitude, tomando uma direção totalmente oposta àquela em que nós estávamos. O que diz aí Davi no 51, 17? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O Davi deixa claro, né, para nós que o coração contrito e compungido não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza o coração contrito. Tá? E Deus nos leva, então, ao arrependimento, conforme nós vamos ver no item 3. Então, classificando, terminando esse item primeiro da lição, acho que uma maneira simples da gente gravar o que é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente. É mudança de mente. Aí estão incluídos a mudança dos nossos valores, dos nossos propósitos, dos nossos comportamentos. É dar um giro de 180 graus, né? E voltar-se para Deus. Isso é arrependimento. O item 2 da nossa lição, o autor vai nos dizer por que o arrependimento é necessário. Nós vamos ver aí três respostas, né, do porquê é necessário o arrependimento. A primeira delas, eu vou pedir para o Marcos ler em Atos 3,19. A primeira delas é porque sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, se a pessoa não se arrepende, ela não tem perdão dos seus pecados. Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, Atos 3,19 mostra que para que os nossos pecados sejam apagados, né? E vamos entender que Miqueias fala muito isso, né? Lá em capítulo 7 de Miqueias, ele diz que os nossos pecados são lançados nas profundezas do mar, mas isso só acontece quando há arrependimento. Então, para ter os nossos pecados apagados, é necessário o arrependimento. Então, para que também é necessário o arrependimento? Lucas 13, de 1 a 5. Pedi para a Silvana ler. Lucas 13, de 1 a 5. O arrependimento também ele é necessário, porque sem ele não há salvação. O que Jesus nos ensina? Lucas 5. Lucas 13, de 1 a 5. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecerei. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Jesus deixou claro para nós, aí, tanto no verso 3 quanto no verso 5, né? Se vós não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ele repete no 5, né? Se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, Jesus deixa claro para nós que sem arrependimento não há salvação. Pessoa que não se arrepende, o que está destinado a ela é o perecimento no inferno. Então, o arrependimento ele é necessário, primeiro, para que haja perdão, para que haja o apagamento, né, dos pecados, e também, em segundo lugar, aqui, porque é para que haja salvação. E em terceiro,
Sem arrependimento, não há relacionamento com Deus. Pedi para a Tatiane ler Atos 5:31. Deus, porém, exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. A fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então, para nós termos relacionamentos com Deus, né, é necessário que haja arrependimento, tá? Isaías no capítulo 59, verso 2, diz que os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. Então, portanto, para restabelecer o relacionamento com Deus, é necessário o arrependimento. Então, são esses aí os 3 motivos que o autor coloca, né, respostas a essa pergunta, né? Por que o arrependimento é necessário? Ele é necessário para que haja perdão de pecados, ele é necessário para que haja salvação, ele é necessário para que haja o restabelecimento do relacionamento com Deus. Então, não é possível a gente desvincular, a gente separar arrependimento de salvação. A salvação está intimamente ligada com arrependimento. Um não existe sem o outro. Então, a pessoa, para ser salva, é necessário que haja perdão de pecados. Para haver perdão de pecados, é necessário que haja arrependimento. Portanto, se existe salvação, a salvação só existe se houver arrependimento. E vários pregadores da palavra de Deus, né, nos falaram sobre isso. A gente vai ler alguns aqui. Então, por exemplo, João Batista, ele nos evidenciou isso lá em Mateus 3:2. Vamos ler lá, Aldo, Mateus 3:2. O que João Batista nos fala? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, João Batista, como precursor, né, do ministério de Jesus Cristo, ele pregava lá por toda a Palestina, por onde ele andava, para que houvesse arrependimento. Pedro também, o Aldo, lê lá em Atos 2:38 para nós, e Atos 3:19. Atos 2:38 e o 3:19. Aí é Pedro nos falando da necessidade de arrependimento. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o 3:19? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Que é o que nós lemos atrás ali. Então tá aí, Pedro também pregando para que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Paulo também, pedi para a Silvana ler, Atos 17:30. Paulo também pregando aqui sobre arrependimento. Atos 17:30 e depois 26:20. É 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, Deus notifica aos homens que de toda parte se arrependam. E 26:20? Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. O Paulo aqui dando testemunho ao rei Agripa, né, do seu ministério de missionário que ele era, né? Todas as regiões que ele ia pregar, ele ressaltava que os povos deveriam se arrepender e converter a Deus praticando obras dignas de arrependimento. E mais do que João Batista, mais do que Pedro, mais do que Paulo, nós vemos o Senhor Jesus nos dizendo para nos arrepender dos pecados. E para Tatiane, Mateus 4:17, vamos ver alguns textos aí. Jesus Cristo pregou a favor do nosso arrependimento. Mateus 4:17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
Então, Jesus, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Lê também, o Tatiane, Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus, de novo, falando para nós. E lá no Apocalipse, Tatiane, lê também lá em Apocalipse, vamos ver alguns textos de Jesus falando sobre o nosso arrependimento. É Apocalipse 2, o verso 5 e o verso 16. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O 16. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, Jesus dizendo, arrepende-te. O outro, Tatiane, Apocalipse 3, o versos 3 e o 19. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, Jesus aí, várias vezes, né, dizendo aí para nós, a sua igreja, que nós devemos arrepender dos nossos pecados. Portanto, irmãos, fica claro com todos esses textos que nós lemos, que o arrependimento, então, ele é necessário para que haja perdão. Então, Deus só nos perdoa se nós arrependermos dos nossos pecados. Nós aprendemos aqui que sem o arrependimento não há salvação. Tá? E nós aprendemos que o arrependimento, ele nos volta, ele traz de novo o relacionamento nosso com Deus, que o pecado quebra. Bom, o terceiro item da lição vai falar sobre a natureza do arrependimento, né? Então, quando a gente fala de arrependimento, muitas vezes a gente lembra da questão do que é certo e errado, né? Praticar o que é certo e não praticar o que é errado. Isso restringe bastante o nosso conceito racional, a nossa inteligência, né? A compreensão intelectual do que é certo e do que é errado. Mas à luz da Bíblia, nós vemos que o arrependimento ele vai mais profundo, tá? Ele não só tem a ver com o nosso intelecto, a gente deve entender o que é certo e o que é errado, mas ele também passa pelo nosso sentimento de aprendizado das verdades bíblicas contra o pecado, e também a palavra de Deus, ela vem nos incitar a nossa vontade, ou seja, a nossa vontade, ela deve ser no sentido de não pecar. Então, não é algo que é produzido pela capacidade nossa cognitiva, trata-se de uma verdade espiritual. Não só é conhecida, mas ela vem até nós pela intervenção divina. Isso que é interessante. A intervenção divina. Como Deus ele elege? Deus ele planejou, ele elegeu, fez. Jesus veio nos dar a salvação. O Espírito vem e nos sela com a fé. Então, quem nos leva ao arrependimento é Deus, tá? É Deus trabalhando para o nosso arrependimento. É o monergismo, né, que a gente tem falado. E aqui é importante que a gente defina bem alguns conceitos para não confundir, né? Então, um conceito bom aqui para a gente colocar é que arrependimento, ele não é remorso. Ele não é remorso. Qual que é a diferença de arrependimento e de remorso, né? O arrependimento, ele é um desejo intenso, interno nosso, né? Na decisão de sentir tristeza pelo pecado. Então, o arrependimento, eu me sinto triste, a contrição que Deus provoca no meu coração, ela é tamanha, mas é contra o pecado. O remorso, ele tem muitas vezes a ver com a tristeza pela consequência do pecado. Tá? Então, vamos pegar um caso, até para exemplificar, o caso de Judas, por exemplo. Judas é aquele que traiu a Jesus. Ele traiu a Jesus, e aí quando ele soube das consequências da traição que ele fizera, Jesus sendo preso, sendo crucificado e morto, né?
Judas vai, a palavra de Deus mostra que ele vai e se lança numa corda lá, vai e se enforca. Ele morre ali enforcado. O que Judas teve? Ele teve um arrependimento ou ele teve um remorso? Isso é bom ficar claro. Tá? À luz da palavra de Deus, ele teve um remorso. Ele ficou conduído pela consequência da sua traição. Mas se pudéssemos falar assim para Judas, se você soubesse que Jesus não seria preso, não seria morto, você teria traído Jesus? Eu teria traído Jesus. Ou seja, a dor dele não é pelo pecado, e sim pela consequência do pecado. Tá? Então, essa é a grande diferença entre arrependimento e remorso. O arrependimento nos leva a ter tristeza profunda pelo pecado, tá? E o remorso pela consequência do pecado. Então, o ser humano ele necessita da intervenção divina para compreender esse algo sobrenatural envolvendo o arrependimento. Né? Porque é o Espírito Santo que desperta em nós a necessidade de arrependimento. Vamos ler alguns textos aqui. Vou pedir para o Marcos ler, Marcos. É 1 Coríntios 2,14. Vou começar por esse texto. 1 Coríntios 2,14. Vou ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem natural ele não vai ao arrependimento. O homem espiritual ele é levado por Deus ao arrependimento, porque as coisas espirituais se discernem, né, espiritualmente. Um segundo texto é João 16:8. Lê para nós, Alto. João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Jesus está falando aí da vinda do Espírito Santo, né? Então, quem nos convence de que pecamos é o Espírito Santo. Outro texto, Tatiane, lê para nós Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, Deus é que efetua em nós tanto querer. Quer dizer, o querer arrepender, o querer deixar o pecado, é Deus que efetua em nós, tá? Silvana, lê Romanos 2:4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Tá? E por último, Romanos 8:14. Lê também, se você está em Romanos, né? 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, nós que somos filhos de Deus, nós devemos arrepender dos nossos pecados, e quem nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo, porque todos nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é o meio pelo qual nós podemos chegar a crer, né? A crer em que o Espírito Santo é quem nos move ao arrependimento. Lá em Romanos 10:14, ainda em Romanos, né? Romanos 10:14, Paulo diz assim, ó, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então, a palavra de Deus, ela é pregada a nós, ela está aqui, nós estamos lendo a palavra de Deus, né, para mostrar para nós que quem trabalha em nós é o Espírito Santo, quem trabalha em nós, nos levando ao arrependimento, é o Espírito Santo. Portanto, a manifestação do verdadeiro arrependimento, do genuíno arrependimento, ela envolve essas três coisas, né? O nosso conhecimento intelectual do que é certo, do que é errado, o sentimento do aprendizado na palavra de Deus, né? E a vontade em não pecar.
E a vontade em não pecar é a vontade de se arrepender do pecado. Então, o teólogo Wayne Grudem, o autor coloca aqui na lição, Grudem, ele descreve o arrependimento como, então o que ele fala? Arrependimento é o entendimento intelectual de que pecado é errado. Então, é o entendimento intelectual de que pecado é errado. Outra coisa, é a aprovação emocional dos ensinos das Escrituras. Então, nós aprovamos o que nós aprendemos na palavra de Deus. E em terceiro, é a decisão pessoal de renunciar ao pecado e levar uma vida de obediência a Cristo. Portanto, é um novo viver, é o crente vivendo em novidade de vida. Então, essa é a natureza do arrependimento. Ela envolve o nosso intelecto, ela envolve o nosso sentimento e ela envolve a nossa vontade. Tudo isso trabalhado pelo Espírito Santo que em nós habita. Os irmãos têm alguma contribuição, alguma pergunta a fazer até aqui? Alguma informação a mais aí? Fica à vontade, irmãos. Nós vimos aí os 3 itens, né? Agora a gente vai ver o quarto e o quinto. Bom, vamos lá. O quarto item da lição fala sobre os resultados práticos do arrependimento, né? O que o arrependimento traz na nossa vida prática, no nosso dia a dia cotidiano? Primeiro, ele traz-nos a mudança de mente. O arrependimento, ele implica nessa mudança da nossa mente. É a consciência de que pecado ofende a Deus. Vamos ler um texto aqui, pedir para a Tatiane ler Mateus 21, do versos 28 a 31. Tatiane. Mateus 21, 28 a 31. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Então, Jesus, através dessa parábola aí dos 2 filhos, ele deixa bem claro para nós, né, a questão do arrependimento. Né? Um que disse que não queria ir trabalhar, mas depois arrependido foi. Tá? Jesus mostra aí a mudança de mente, né, desse filho aqui da parábola. Né? Ele, a princípio, ele não queria ir, não queria obedecer o seu Senhor, mas depois ele arrependido foi. E aí Jesus pergunta, qual desses fez a vontade do Pai? Jesus disse, as pessoas responderam para Jesus o segundo, ou seja, está bem claro, o segundo se arrependeu do caminho que estava seguindo e voltou-se para o seu Senhor. Então, esse é um resultado prático do arrependimento, em que ele nos muda, ele nos faz mudar, né, de direção, mudar de mente. Outro resultado prático do arrependimento é que nós passamos a ter ódio, repúdio, né, repulsão pelo pecado. Né? Então, quando há arrependimento, naturalmente surge essa repulsa ao pecado e a tudo que ele representa. Vamos ler, Aldo, lá em Salmo 97, 10. Vós que amais o Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios. Então, a palavra de Deus aqui no salmista diz que nós devemos detestar o pecado. E Deus coloca em nós, né, essa repulsa pelo pecado. Outro texto, você lê também, Aldo, é 2 Coríntios 7, 9 e 10. A Paulo vai falar que o arrependimento ele é seguido por tristeza e contrição devido à condição de vida no pecado. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Irmãos, de novo nós vemos aqui o monergismo, né? Deus fazendo a obra em nós, né?
em que nos leva a ter tristeza pelo pecado. É o próprio Deus, o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? E Paulo diz aqui, né, que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. Então, nós vemos muitas pessoas tristes no mundo. A Bíblia diz que essa tristeza produz morte. Mas a tristeza de Deus, ela produz arrependimento. Outra prática, o resultado prático do arrependimento é que nós abandonamos o pecado, né? Pedi para a Silvana ler Provérbios 28, 13. O pecado, ele tem de ser abandonado, ele tem que ser extirpado da nossa vida, para que nós passemos a nos conduzir de forma que agrada a Deus. Provérbios 28, 13. O que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, os que confessa e deixa, né, os seus pecados, as suas transgressões, alcançará misericórdia. Não é o abandono do pecado. O quarto resultado prático nosso de arrependimento fala-nos sobre a mudança de comportamento. Vamos ler aqui, Marcos, lê para nós Mateus 3, versos 2 e verso 8. Bom dia, Ládio. Estamos todos presentes. Bom dia, tudo bem? Muito bom. Vou ler. Mateus 3, o verso 2 e o verso 2 e o verso 8. Tá. Dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, a mudança de comportamento, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Queria até dar uma palavra aqui nesse item, né, de mudança de comportamento. Essa palavra de Jesus Cristo, nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, né, conforme no verso 8. Nós lemos aí na aula passada, nós tivemos aí, Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10, só para relembrar aqui, ó, Efésios 2, deixa eu ler aqui. 2, 8, 9 e 10. Paulo fala da salvação pela graça. Efésios 2. Oito, 9 e 10. Então, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas aí, Paulo fala que a nossa salvação não vem de obras. Então, nós não somos salvos por causa das obras. Mas no verso 10, ele diz que nós somos salvos para as boas obras. Né? Ele diz lá, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu estava vendo uma ilustração interessante sobre isso aqui, que Jesus diz que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento, né? E lendo esse texto e vendo uma ilustração, né, sobre esse verso 10 aqui de Efésios capítulo 2. Então, o Davi Merck, ele fala num dos seus livros, ele diz o seguinte, que Deus, ele preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas. Então, o que é essas boas obras que Deus preparou de antemão? Ele imagina assim, é como se fosse um pomar. Então, na nossa vida, nós estamos andando dentro de um pomar. Os frutos já estão prontos, estão todos pendurados nas árvores. Então, as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que eu tenho que fazer ao longo da minha caminhada é apanhar esses frutos, comê-los, vivê-los, né? Então, por exemplo, um fruto desse é honra teu pai e a tua mãe. Um fruto desse, não adulterarás. Um fruto desse, não furtarás. Assim vai. Então, as boas obras, Deus já preparou, é só eu pegar e fazer, pegar e cumprir, pegar e caminhar nessas boas obras. E Jesus diz aí que o arrependimento nosso, ele é seguido, então, de produção de bons frutos. Esses frutos que Deus já preparou de antemão para que nós andássemos neles. Outro resultado prático do arrependimento é o cancelamento dos nossos pecados. Lê para nós, Tatiane, Atos 3:19. Já leu ele, mas vamos ler de novo, tá? Jesus, então, ele garante o cancelamento de todos os nossos pecados para a salvação.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Para que nossos pecados sejam cancelados, nós precisamos de arrependimento. Então, um dos resultados práticos do arrependimento é o cancelamento dos nossos pecados. E um outro resultado prático é o recebimento do Espírito Santo. A promessa da habitação permanente do Espírito Santo, ela se consuma quando há arrependimento. Atos 2:38, lê para mais alto. Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, daí, nós recebemos o Espírito Santo acompanhado aí do nosso arrependimento. Então, esses são alguns dos resultados práticos que o arrependimento produz na nossa vida. E, por último, o autor ele termina a explanação da lição com o seguinte item: os perigos do falso arrependimento. Né? A gente já mencionou aí para trás a questão do remorso, mas ele vem aqui, o autor vem nos falar que há uma diferença entre ser crente e ser religioso. Né? O crente é aquele que verdadeiramente se arrepende e que muda de caminho, muda de mente, muda de atitudes. Já o religioso, ele se engana, pois ele permanece no pecado, ele tem prazer no pecado, ele acha confortável cometer pecado. Né? Ele gosta de viver num ambiente pecaminoso. Ele não suporta um lugar de santidade. O céu para essas pessoas é um inferno. É o que o autor coloca aqui. O céu para essas pessoas é um inferno. Então, o grande perigo do arrependimento é essa falsidade, né, entre viver uma vida religiosa, né, simplesmente, ou de fato ser um crente, ser um cristão. Então, há necessário aqui na nossa vida reformas de atitudes, né, com relação ao arrependimento. Mas o autor coloca aqui que ele diz o seguinte: quando há arrependimento, ocorrem mudanças. Mas nem sempre quando ocorre mudança significa que houve arrependimento. Aquela questão de fachada, né? Tem pessoas que buscam mudar a sua vida, seus comportamentos apenas de fachada. Lá o coração ainda continua apegado, né, ao prazer do pecado. O salmista, no salmo que a gente já leu, vamos ler um versículo antes, Davi lá na confissão do seu pecado, no salmo 51, ele no verso, a gente leu o verso 17, mas no verso 16, Davi fala sobre isso, nessa questão da religiosidade. Né? Davi diz lá: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Aí ele vem, o que Deus se agrada? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, o que Davi está dizendo para nós aqui, que não adianta a gente ter uma vida de fachada, né? Fazendo aqui os sacrifícios que a nossa vida cristã exige, mas se lá dentro do nosso coração, lá dentro do nosso íntimo, o nosso coração não está com Deus, o nosso coração está longe de Deus. Então, quando nós somos levados pelo Espírito Santo ao arrependimento, é mudança de atitude, é mudança de coração. O coração nosso precisa mudar. Outra coisa é com relação a sentimento emotivo. Né? Então, existe um risco muito grande de se confundir arrependimento com remorso, igual a gente já mencionou. A dor que atinge o indivíduo por um erro cometido, pelas consequências. Né? Vamos ler um texto aqui, 2 Coríntios 7:10. Pedir para a Tatiane ler 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Vamos pegar o caso de Judas. Né? A tristeza do mundo produz morte. Está aí um exemplo clássico aí da história nossa cristã, né? Que a tristeza do mundo levou à morte, né? Ele foi e se suicidou. Então, esse sentimento emotivo, né? A gente tem que tomar também cuidado.
Outra é a questão da falsa confissão, né? É uma coisa muito interessante. A gente lê a Bíblia, esse dia estava lendo a história, já passei aí um tempinho na história de Saul, Davi, e vamos ler um texto aqui. Marcos, lê para nós, é 1 Samuel 15, 24 até o 26. Porque quando a gente está lendo o texto, a gente acha que está havendo arrependimento por parte de Saul. Mas vamos ler esse texto. 1 Samuel 15, 24 e 25. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Samuel, porém, disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Então, para a gente que está lendo esse texto, né, ler os versos 24 e 25, parece que Saul se arrependeu, né? Entendeu? Disse Saul a Samuel: pequei, quer dizer, tem noção, lembra o intelecto, pequei, fiz coisa errada, transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. E aí ele continua: agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado, volta comigo para que eu adore a Deus. Aí o que Saul fala? Saul diz, porém Samuel disse a Saul, né, não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, e já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Então essa é a falsa confissão, né? É um cuidado que nós devemos ter com a falsa confissão. Quer dizer, com a boca eu estou dizendo que eu errei, com a boca eu estou dizendo que eu pequei, mas o coração está longe, o coração não está nem aí com o verdadeiro arrependimento. Então, a ideia de que pode haver fé salvadora sem arrependimento, e tem uns que às vezes pensam isso, né? Basta aceitar a Jesus, né? Então, a ideia de que pode haver fé salvadora sem arrependimento e de que alguém pode ser justificado apenas aceitando a Cristo como Salvador, mas recusando-se a aceitá-lo como Senhor, é um perigoso erro. Então, a gente vê aqui os perigos do falso arrependimento, né? Então, receber Jesus como Salvador, porém não recebê-lo como Senhor, é um erro grave que a pessoa comete. Tá? Então, receber Cristo como Senhor é quando Jesus diz, não, vós me amais se fazeis o que eu vos mando. Então, Jesus Cristo sendo o nosso Senhor, ele quer que nós façamos o que ele nos manda fazer. Então, simplesmente tê-lo como nosso Salvador, mas não tê-lo como nosso Senhor, é um erro também que pode ser levado aí no falso arrependimento. Né? Então, Jesus tem que ser o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Então, irmãos, concluindo, tem vários textos que a gente já leu aqui, a gente não vai ler, mas concluindo, o arrependimento ele está ligado à oração. Então, para eu me arrepender, eu oro a Deus pedindo perdão pelo pecado, está ligado à minha fé, tá? Arrependimento está intimamente ligado à fé. Está ligado ao batismo, nós vemos lá em Atos 2,38, arrependei-vos e sereis batizados. Né? A conversão está ligada à humildade, nada de arrogância. Vamos ler só esse texto aqui, Mateus 11, 21. Você lê para nós, Tatiane? Na questão da humildade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Jesus aqui está fazendo um discurso duro, né, para os habitantes aí, os moradores aí da cidade de Betsaida e Corazim, né? E Jesus até compara, olha, se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que aqui foram feitos, né? Há muitos que eles teriam se arrependido dos seus pecados. E vocês, vendo tudo que está sendo feito, vocês não se arrependem, ou seja, vocês não se humilham diante de Deus, reconhecendo que são pecadores. Então, o arrependimento está muito ligado à humildade, né? A arrogância leva ao que aconteceu com Corazim e Betsaida. Também o arrependimento está ligado com a ordem de Deus, tá? É a ordem que Deus nos dá, é um dom soberano de Deus, é Deus que efetua em nós o arrependimento. Portanto, o autor conclui a lição, segundo o
Millard Erickson, ele diz o seguinte: se não houver arrependimento consciente, não haverá verdadeira noção de ter sido salvo do poder do pecado. Nós precisamos estar conscientes, precisamos estar estar com o nosso intelecto voltados para o arrependimento, as nossas emoções, a nossa vontade. Irmãos, essa é uma lição importante dentro do nosso cristianismo, né? Sem fé e arrependimento não há salvação, nós vimos aqui. Sem fé, sem arrependimento não há restabelecimento do relacionamento com Deus, e sem o arrependimento não tem como Deus nos perdoar. Então fica claro aqui nessa lição que para nossa salvação, o arrependimento ele faz parte fundamental da nossa vida, né? Do nosso cotidiano. Então fica aqui a palavra aberta para os irmãos, se quiserem mais alguma contribuição, mais alguma experiência, né, vivida, aprendida na vida, fique à vontade. É interessante o Salmo 51, né, Ivênio? Onde Davi confessa o pecado. Eu acho que dali, esse arrependimento sincero, acho que dali que Deus falou, não, você vai ser segundo o meu coração. Foi interessante a história de Davi, o Marcos se lembrou bem, né? Como que Deus ele nos leva ao arrependimento, né? Os meios que Deus nos leva ao arrependimento. Então, por exemplo, nós hoje, século XXI, nós temos a palavra de Deus, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, estudar, porque é através dela que Deus vai muitas vezes nos lembrando daquilo que nós não devemos fazer, nós devemos arrepender. No caso de Davi, ele havia cometido lá o pecado contra Batseba, praticamente ele cometeu um assassinato, né, mandou Urias para frente da batalha, tá? E até então não tinha caído a ficha de Davi, até que o profeta Natan chega até ele. Quer dizer, olha como é que Deus move o coração de Davi a enxergar que ele havia pecado e que ele precisava de arrependimento. Deus manda, então, o profeta Natan. Né? Hoje, talvez, nós não temos um profeta Natan para vir até nós, mas nós temos a palavra de Deus para vir até nós. Né? E nós vemos aí que o profeta Natan foi e abriu os olhos de Davi, mandado por Deus, aí ele se arrepende, ele viu o tamanho do erro que ele fez, e aí ele escreve o Salmo 51, que nós lemos, né? E é interessante que Davi, ele, segundo a lei mosaica, né? a lei lá do Deuteronômio, de Êxodo, quando a Bíblia diz lá, não adulterarás, depois vem as sentenças, né? Moisés escreve que se um homem ou uma mulher for pego em adultério, o que tinha que fazer com os dois? Apedrejar até a morte. E aí a gente pergunta, né? Davi não foi apedrejado, mas a Bíblia fala para nós, segundo Samuel, logo na sequência, né? Que Davi não foi morto porque ele se arrependeu do seu pecado. Quer dizer, se ele não se arrepende daquele pecado ali, praticamente a história seria totalmente outra. Provavelmente ele seria apedrejado igual a lei regulava, né? Mas o fato é que, bem lembrado dessa história de Davi, o Marcos, é isso, é como Deus ele nos leva, ele move o nosso coração, né, ao arrependimento. Tá? E a gente vê que o salmista Davi, quando a gente fala lá que a tristeza de Deus produz o arrependimento, né? Você lê o Salmo 51, olha só, Davi, olha só no Salmo, no versículo 12, né? Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. A tristeza que ele estava pedindo para Deus restituir a ele a alegria da salvação. Tem um outro texto, tem um outro lugar que ele fala aqui, da questão dos ossos, que vou lembrar aqui. O 3, assim, a gente lendo, né, parece que era algo que acompanhava ele sempre, estava no calcanhar dele ali. Sim, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. E é interessante, aqui também na confissão de Davi, embora ele tenha pecado contra Batseba e contra Urias, né? Mas primeiro ele coloca que foi pecado contra Deus, ó. Pequei contra ti, e contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, né? E aí depois ele fala no 5 que nasceu iniquidade, mas quer ver um texto, aqui, ó, o verso 8, ó.
Olha só a tristeza que estava provocando no coração de Davi. Olha o verso 8. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Ele estava sem júbilo, sem alegria. Para que exultem os ossos que esmagaste. Ou seja, Deus, ele estava sentindo o peso nos ossos ali, né, pelo pecado cometido. Então, esse salmo de Davi, o Salmo 51, uma verdadeira lição para nós aí, para a confissão de pecado. Né? Salmo 32, 3 também fala, então falei meus pecados envelheceram os meus ossos. Salmo 32? Salmo 32, 3, né? Que também é de Davi, né? Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. E aí no 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tá aí mais uma lição para nós aí sobre a vida de Davi, que é conhecido aí como o homem segundo o coração de Deus, né? E ele se esforça aqui, né, aquilo que o irmão comentou ao longo da lição, né? No versículo 9, ele fala, esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ou seja, ele quer buscar, eu entendo aqui que ele quer buscar uma coisa nova na vida dele, uma renovação, realmente uma mudança de vontade, de comportamento, né? Uma coisa sincera. Sim. Essa é a confissão de Davi, né? Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, né? Sem arrependimento não há apagamento, né? Não há cancelamento dos pecados. Tá aí, Davi mostrando para nós aí o arrependimento. E o arrependimento ele tem que ser sincero. Irmãos, tá aí, é uma lição importante para a nossa vida cristã, né? Ela nos adverte aí dos erros, dos perigos do falso arrependimento. E o importante, como eu falei aqui, né, o importante é nós termos mesmo Jesus como nosso Senhor, né? Sabemos que Ele é o nosso Salvador, sim, mas Jesus precisa reinar na nossa vida, reinar no nosso trono. Quem precisa estar assentado é Cristo. Né? Amém? Amém. Aldo, Tatiane, Silvana, mais alguma coisa? Tranquilo? Aí, se Deus nos abençoar, a próxima lição nós vamos fazer uma junção, né, com arrependimento, que é a questão da fé. Nós vamos estudar aí uma lição sobre fé. Tá? Fica para a próxima lição. Vou pedir para a Tatiane orar para nós, Tatiane. Senhora, agradecendo a Deus por essa lição. Senhor Deus, continuando na tua santa presença, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor por essa semana, que o Senhor nos sustentou e nos guardou. E nesse momento também te agradecemos por essa lição, pela tua palavra que foi exposta, porque o Senhor falou aos nossos corações através dela. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a aplicá-la nas nossas vidas, a cumprirmos tudo aquilo que o Senhor tem prescrito para nós. Pedimos ao Senhor que a cada dia o Senhor traga verdadeiro arrependimento aos nossos corações, que nós possamos sempre nos humilhar diante de Ti, nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos ao Senhor e termos uma mudança de vida, de mente, de atitude, vivermos para a Tua glória. Continue nos abençoando, nos abençoe no decorrer dessa semana, nos guardando em tudo aquilo que nós formos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja, Deus nos dê um bom domingo, né? Uma boa semana na presença dele. Tá? E até a próxima lição, se Deus quiser. Amém? Amém. Amém. Bom domingo. Tchau, tchau. Tchau.